A gente está gravando a aula a partir de agora, né? Mais uma vez, bom dia para vocês. A gente vai estar dando continuidade hoje né? Deixa o bate-papo de lado, viu, gente, agora. O chat aqui do Zoom, tá certo? A gente vai dar continuidade ao assunto, né? A correção, na verdade. A gente vai começar com a correção do assunto. Depois da correção, eu vou explicar, vou fechar o assunto com vocês hoje, esse assunto de renascimento, né? Embora seja um assunto bem gostoso de se estudar, né? Seja um assunto bem legalzinho, mas a gente tem que dar continuidade, né? E a partir daí, eu vou hoje orientar uma outra atividade para vocês, tá certo? A respeito, para a gente fechar esse assunto de renascimento. Creio que na próxima semana a gente fecha esse assunto com as atividades, né? Correção de questões, tudo que falta sobre ele. E quando for de hoje a 15, eu quero já iniciar assunto novo com vocês, tá certo? Quero iniciar um dos assuntos mais importantes de história para quem está no sétimo ano, que é o assunto da reforma e da contra-reforma, tá bom? Mas vamos lá então, vamos para a correção. Deixa eu abrir aqui a tela. Ainda em clima junino, vamos embora. Então hoje, né, a gente vai dar continuidade ao assunto do Renascimento. Tá mostrando, pessoal, a tela aí para vocês. Alguém me dá um confirma aí se a tela está aparecendo? Tá? Beleza. Vamos corrigir página 81 e 82. Tá certo? É o assunto que, os conteúdos, na verdade, que eu passei para vocês na semana passada. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão... Não tá aparecendo. Oi? Tá Pra aparecendo mim tá sim, aparecendo. me apareceu. No meu. Aí você tem que ver aí, Murilo, que é então, no seu PC. Vira pra esquerda. Pra ver se aparece. Pode ser aí do seu PC. Você tenta verificar aí, tá certo? A primeira questão, pessoal, relacione o resgate da antiguidade clássica, o classicismo, né? Quando a gente fala resgate da antiguidade clássica, eu vou começar a rabiscar já para entender. Quando a gente fala antiguidade clássica, página 81. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui no número da página. Tá bem feitinho, tá valendo. Relacione o resgate da antiguidade clássica, ou seja, o classicismo, né? É a mesma coisa aqui. Por quê, gente? Preste bem atenção. Em algumas questões, vocês vão encontrar o nome antiguidade clássica. Em outras, vocês vão encontrar o nome classicismo, com as grandes navegações. Ou seja, de que forma o resgate da antiguidade clássica se relaciona com as grandes navegações? Quem gostaria de responder essa pra gente? Eu. Vamos lá? A Antiguidade Clássica refere-se a um período da história da Europa marcante para gregos e romanos. A época das grandes navegações foi a época do ressurgimento do comércio e das cidades. A questão do classicismo e das grandes navegações está entrelada, tendo em vista a questão cultural e artística. Certo. Mais alguém respondeu diferente? Quer relatar aí pra gente? Ô, professor, eu botei diferente. Vê aí pra gente, então. Eu botei assim, que na produção de alguns artistas renascistas ficava claro o impacto da mudança das rotas comerciais da terra para o mar. Também. Algumas obras, como os Por Lusíadas, exemplo, eu botei Lusíadas. os Lusíadas de Camões, que eu ia citar agora, né, um texto que ele tenta transformar as grandes navegações portuguesas como relatada de forma heróica, tá certo? Vocês podem, as respostas logicamente vão se complementando, né, uma a outra, né? Em linhas gerais, pessoal, as grandes navegações elas são decisivas para o classicismo. Deixa eu pegar aqui trocar aqui de lápis. As grandes navegações elas se tornam decisivas para o classicismo, por quê? Devido a esse resgate da tradição cultural, que é mais ou menos aquilo que Caio falou, certo? Só que tem uma função aqui muito importante, que vocês não relataram, que é a função de financiar o surgimento... Opa! Quase que eu errava. Financiar surgimento de novas tecnologias para o cotidiano, tá certo?
E mais ou menos aquilo que Caio também relatou para a gente, ó, o contato com os diversos povos que estimulou uma multiculturalidade, né? E propiciou o resgate da cultura greco-romana. Então, em linhas gerais, a gente tem que entender que as grandes navegações elas vão ser, né, vão servir tanto de inspiração para os artistas, como o Luara bem citou, né, principalmente na questão, ela citou bem a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz Camões, e também, né, a questão de financiar essas tecnologias que vão ajudar a propiciar, né, essa multiculturalidade, essa grande produção cultural, tá certo? Depois a resposta está lá, os slides vão para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, gente. Deixa eu abrir aqui até a tela para eu ver todo mundo de uma vez só. Esses slides, quando eu mando para lá, vocês visualizam eles, vocês conseguem abrir ele direitinho? Conseguem, né? Usem eles, viu? Olha, usem esses slides para vocês corrigirem os exercícios. Tá certo? Esses exercícios vão precisar estarem todos corrigidos quando a gente voltar, tá certo? Porque quando a gente voltar já vai ser a ideia maior vai ser as avaliações já. Então vocês têm que estar com tudo corrigido para facilitar os estudos de vocês. Oi. Tipo assim, agora que estamos em quarentena e tudo mais, é bem provável que as aulas não voltem esse ano, viu? Nada, Estou não. achando essa probabilidade das aulas voltarem difícil. Não, vai voltar esse ano sim, né? Demora um pouquinho, mas volta. Vamos lá? Questão 2 agora. Questão 2. Vamos lá. As divergências científicas e culturais tiveram como centro a busca da Igreja Católica. Poxa, eu já estou com a tremedeira arretada na mão. Pronto. Tiveram como centro a busca da Igreja Católica pelo controle ideológico e a insistência. Peraí, eu já sei como é que eu resolvo isso agora. Pronto. E a insistência de cientistas e artistas em enfrentar os dogmas católicos. Observamos esse processo durante toda a Idade Média e moderna, inclusive em fins do século XIX, com o advento da teoria evolucionista de Charles Darwin. Hoje a borrachinha não está me obedecendo muito, não. Diante disso, qual relação podemos estabelecer com o antropocentrismo e o teocentrismo? Gente, vê só, essa questão ela faz uma busca histórica muito grande, se vocês observarem direitinho. Ele fala a respeito das divergências que sempre vão acontecer entre, principalmente, né, que aconteciam entre a Igreja Católica e os cientistas. Né? Por quê? Porque a Igreja Católica ela queria ser a única detentora do conhecimento. Né? Então, os cientistas eles tentavam enfrentar nesse monopólio de conhecimento da Igreja Católica. E além disso, né, essa luta ela vai seguir durante vários tempos. Então, vai pela Idade Média, entra pelo período renascentista, vem para a Idade Moderna, né, principalmente quando Charles Darwin publica a teoria da evolução. E aí essa luta ela se baseia sempre em duas teorias, né, em dois termos, né? O antropocentrismo de um lado e o teocentrismo de outro. E aí que relação a gente pode estabelecer entre esses dois termos? Eu botei assim, professor. Por exemplo, na Idade Média, tudo girava em torno da igreja. Então, tínhamos uma cultura teocêntrica. Para a religião resolver seus problemas perante a população, colocou o homem no centro. O homem é a referência entre a filosofia e a ciência. Vamos dar uma modificada aí? Vamos dar uma modificadazinha aí? Certo? Vamos tentar dar Posso falar, professor? Deixa eu ver aqui. Quem foi? Certo? Que o antropocentrismo e o teocentrismo são conceitos diferentes, tendo uma teoria que a sociedade, as pessoas acreditam ou não. Ficou muito vazio, na minha opinião. Vamos tentar modificar, dar uma melhorada, tá certo? Falar? Cadê Murilo, né? Cadê você, Murilo? Deixa eu ver se eu te acho aqui. Eu botei explicando o que significava antropocentrismo e teocentrismo.
Teocentrismo. Responda aí pra gente, É, então. Antropocentrismo, que significa o homem no centro do universo. E teocentrismo, que ressalta a importância do homem como um ser dotado de inteligência. Certo. Vamos tentar relacionar os dois agora, tá certo? A gente já sabe o que significam, aí Murilo trouxe pra gente, e vamos tentar relacionar agora, ó. O teocentrismo, né, se baseava nas concepções de que Deus está no centro de tudo e de que a fé e a crença é que iriam determinar essas transformações necessárias para a humanidade. Então, tudo que nós iríamos precisar, a religião iria ser responsável por nos dizer. Deus iria prover para a gente, né, de acordo com a crença do teocentrismo. Já o antropocentrismo se baseia na concepção de que o homem é que seria o centro do universo, sendo que o ser humano é responsável pela sua própria transformação. Em outras palavras, o antropocentrismo é substituir a fé pela razão. Eu vou trazer para vocês assim, vou fazer aqui uma explicação trazendo para hoje, para vocês entenderem, tá certo? Hoje a gente está enfrentando uma situação de pandemia, né? Então há uma doença aí que, segundo os dados, né, está se espalhando bastante, está atingindo muita gente, está matando muita gente também, aquela coisa toda, sendo que a maioria a gente sabe que não morre, a maioria contrai a doença e consegue ficar curado, mas enfim, vamos lá. Se nós vivêssemos no período em que o teocentrismo prevalecesse, o que é que ia acontecer? Ninguém iria fazer nada, iria esperar que Deus curasse todo mundo, que Deus mandasse a cura, que Deus colocasse um fim à pandemia. Só que hoje a crença gira em torno do antropocentrismo, ou seja, o ser humano como centro de tudo. Então, o que acontece? Dia e noite, gente, acreditem, viu? Quando digo dia e noite, é dia e noite mesmo. Domingo a domingo, os cientistas eles estão trabalhando para tentar obter uma cura. Tanto é que já foi desenvolvido algumas vacinas, estão testando, algumas deram resultado bastante positivo. Deu uma publicação dizendo que o coronavírus saiu de Pernambuco. Não. Tá diminuindo. Estão dizendo isso. Não, tá diminuindo, né? Cuidado com essas publicações aí, gente. Tá diminuindo, né? Então... Então, professor, tá diminuindo aqui, São Joaquim totalmente. Ave Maria, e a pessoa diminuindo. Tá diminuindo nas capitais. Nos estados mais pequenos, tá aumentando, né? Porque tá vindo mais pra cá, pro interior. Não, é aquela coisa que a gente tem que analisar no macro, né? Não é analisar uma cidade ou outra isoladamente. Mas se vocês pegarem os índices de Pernambuco de um mês para cá, vocês vão ver que há uma certa estabilidade. Mas enfim, então o que acontece? Os cientistas, eles trabalham de noite em busca de uma vacina, em busca de desvendar o vírus e criar uma vacina. Por quê? Porque no antropocentrismo, o ser humano ele é responsável por suas próprias escolhas, por seu próprio destino. Então, eu vou fazer uma comparação aqui bem grosseira para vocês entenderem melhor. Nós tivemos na Idade Média uma doença chamada peste negra, certo? Muito conhecido muito estudado, inclusive. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, vocês façam uma pesquisa para tentar entender como é que foi. E a peste negra, ela matou ali 1/3 da população europeia, se espalhou pelo mundo conhecido até então. Só que a Igreja Católica ela proibia que os médicos fossem tentar curar as pessoas. Os médicos eram proibidos de tentar curar as pessoas. Por quê? Porque como a igreja era quem controlava todo o pensamento na época, ela dizia que se a pessoa está com a doença é porque Deus quis. Se for para a pessoa se curar, a pessoa só vai se curar se Deus também quiser. Aí foi nesse período, deixa eu tentar compartilhar aqui para vocês. Espera aí, viu? Vou compartilhar uma curiosidade aqui para vocês agora. Ô, professor, Oi, pode falar. foi esse período naquele que o senhor disse que queimavam as pessoas dizendo que elas eram bruxas por querer passar sobre a igreja, queria curar as pessoas, queimavam elas por bruxaria, não é? Também, exato. Aí, o que é que acontecia? O que é que acontecia? Vê só. A igreja não queria que ninguém buscasse a cura, né? Proibia, inclusive, das pessoas buscarem a cura. Aí os médicos, vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar. Eu vi isso no Fantasma da Ópera. Pronto, bem parecido com aquela roupa do Fantasma da Ópera. Os médicos usavam essa roupa aqui, certos médicos na Idade Média. Como é que é? Não era para assustar ninguém, vê só. Essa máscara aqui
É como se fosse a máscara que a gente utiliza hoje, né? Para se proteger dos vírus. Tá com cara de que ele vai pra uma festa fantasiado de corvo. E esse bico aqui, comprido, eles enchiam de ervas aromáticas para não sentir o mau cheiro que existia então, né? Segundo alguns relatos. E também eram ervas que ajudavam, segundo o que eles acreditavam, a prevenir que eles pegassem a doença. Aí, o professor, agora vê como é o pensamento. Por que esse bico aqui de pássaro? Porque eles observavam que os pássaros não pegavam a doença. Então, era uma mistura de pensamento científico com religioso, na verdade. Ah, se o pássaro não pega a doença, então deve ter alguma simbologia, alguma razão especial. Então, eu vou usar esse bico aqui, de repente, vou dizer, para enganar, né, entre aspas, a doença. E também é uma forma de eles colocarem as ervas. Aí, como eu gosto muito de brincar, eu falei lá na escola que essa roupa aí eu ia comprar ela para quando voltasse às aulas. Depois da pandemia, eu iria trabalhar com uma roupa dessa daí. Aí já pensou no dia que tu abre, Não, né? Tu abre a porta para professor. assistir a aula, tá eu lá vestido de corvo, né? Mas enfim, pessoal, entendam bem. Quando prevalece o pensamento teocêntrico, a ciência ela não pode atuar muito, porque a religiosidade não vai permitir. Nós tem que aceitar, foi Deus quem quis, é dessa forma. Isso é um castigo de Deus, isso é bênção de Deus, isso é um desígnio de Deus, então tem que ser aceito. Quando prevalece o antropocentrismo, aí sim a ciência vai atuar, porque, não, Deus ele existe, sim, beleza, ele tem influência, sim, beleza, porém, a ciência também é importante e nós vamos buscar a cura. Muita gente foi salva na Idade Média por esses médicos vestidos de corvo, né? Por quê? Porque eles iam contra o que a igreja ordenava, eles desobedeciam à igreja. Tanto é que depois que a peste negra passou, a influência da Igreja Católica na Europa ela começou a cair, tá certo? Ela foi caindo até que a Idade Média foi perdendo ali a sua força, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltando aqui para a nossa questão. Então, para nós entendermos, né, o teocentrismo é baseado nessas concepções, né, de que Deus estava no centro e o teocentrismo... Essa doença que o senhor falou era parecido com... Professor, essa Oi? doença Pode que o senhor falar. falou era parecido com o coronavírus, era? Assim, Do que a doença nome? ela era parecida, né, a peste negra, ela era parecida no sentido de transmissão, tá certo? E uma curiosidade também é que ela também surgiu na China. Por coincidência, acredita-se que ela tenha surgido na China também. Mas ela era o seguinte, eu acho que aqui A China só traz doença. eu acho que boa parte de vocês aqui já teve, né, se não teve, ainda vão ter a catapora, por exemplo. A catapora forma umas bolinhas, né, no corpo. Pior doença do mundo é a catapora. A peste negra, ela formava... A peste negra ela formava bolhas no corpo também, só que eram bolhas bem maiores, tá certo? Então, tinham pessoas que tinham bolhas do tamanho de uma laranja, para vocês terem ideia, no corpo. E essa bolha, ela era escura, era de cor escura. É por isso que chamava peste negra, tá certo? Mas a transmissão, ela era bem parecida, era pela saliva, era pelo contato, aquela coisa toda também. Agora, tu imagina que hoje a gente tem álcool gel e álcool 70 e tem máscara. Naquele tempo ninguém tinha essas coisas, né? E vivia numa situação de sujeira só. Então era bem complicado, na verdade. Paulo, apareceu assim. Naquele tempo ele não tomava banho? Não tem muito hábito, não. Oi, Ô, professor, peraí, só um minutinho. teve uma época lá na sala que o pessoal começou a pegar catapora. Não, professor, foi que apareceu um negócio aqui no meu celular, mas depois sumiu. É porque, assim, Luara, a catapora ela ainda é uma doença comum, né? Não é uma doença que, não, quem ela pegou catapora vai morrer. Hoje em dia, praticamente não se morre. Antigamente se morria muito de catapora. Só que hoje em dia não, né? O organismo vai criando resistência, né? A gente vai curando em casa mesmo, tendo cuidado para não passar para ninguém, aquela coisa toda. Mas é comum, né? De vez em quando a gente tem esses surtos, né? Essas coisas. Pessoal, questão 3, Professor, já catapora é é na uma página doença que 82. eu acho que eu já peguei. Porque dá uma febre na pessoa, uma dor de Verdade, cabeça. Pessoal, analise as características do Renascimento abaixo. Naturalismo. Quem responde aí pra gente? Eu. Peraí. Naturalismo, baseado na concepção da relação humana com os animais. Isso, que é essa relação dos animais, dos seres humanos, nem seu habitat natural. Vamos completar com isso aqui, é muito importante, tá certo? Então, corrente que visava tratar das relações humanas e animais em seu habitat, da forma como são.
certo? Eu por esse botei estado que é produzido pela natureza. Vamos dar uma modificadazinha aí, tá bom, Murilo? Tá. Por isso, a anatomia humana foi tão valorizada nesse tempo. Por quê? Porque tem que relatar realmente as pessoas como elas eram. Tá bom? Pode seguir? Pode. Hedonismo. Alguém que não seja Caio agora responde. Caio já Posso respondeu. falar? Cadê? Deixa eu procurar aqui. Fernanda. Pode falar, sim. O divino passava a ser secundário diante do culto ao prazer, da vontade humana. Isso, né? A ideia, né, o conceito aqui é a estética passa a ser a maior valorização humana, né? Ou seja, o divino, ele se torna secundário e o culto ao prazer se torna a principal busca. Tá certo? Muito bem. Outra pessoa agora responde racionalismo. Eu posso responder, professor? Pode sim. O pensamento humano e científico passou a se basear não mais nos princípios religiosos, e sim no antropocentrismo. Sim, ok. Muito bem. Né? Em outras palavras, o pensamento humano científico ele passa a ser o centro das ações, né? Ou seja, o antropocentrismo, em outras palavras, né? E tudo vai ser, né? Todo conhecimento ele vai ser buscado através da investigação e da experiência humana, e não mais, né? Ah, não, a igreja falou que é dessa forma, Deus quer que seja assim, Deus quer que seja assado, Deus quer que... Não, o que vale agora, na verdade, né, é a experiência humana, tá bom? Gente, ó, daqui a pouquinho, esse slide vai estar lá para vocês, tá bom? Então, vocês respondem, vocês corrijam, tá bom? Façam esse favor de corrigir por lá. Eu vou desativar essa reunião agora e a gente volta daqui a pouco, tá certo? Aí, quando a gente voltar, eu explico o conteúdo de hoje e já explico quais serão as nossas atividades para essa semana, tá bom? Então, é coisa bem rápida, tá bom? É rapidinho, é só eu sair daqui, eu acho que Professor, no máximo um minuto ou dois a gente volta. Oi, Thalita, pode falar. a página 78 está corrigida? Página 78. Sim. Durante a Idade Média, a Igreja Católica. Não. Eu preciso que vocês Não, professor, confiram isso aí. ainda não corrigiu, não. Não? Corrigiu não. 78 e 79, né? Pronto, então vamos fazer o seguinte, a gente guarda ela para corrigir, porque a gente vai ter um dia que a gente vai corrigir o resto das atividades do Renascimento, que eu vou passar hoje para vocês, e aí vocês me lembram da gente corrigir ela também. Tá certo? E fazer a correção dessa parte aqui também. Tá bom? Então eu vou desconectar aqui